Passo a palavra ao senhor Eurípides Salles, coordenador do Congresso. Eu gostaria de, inicialmente, fazer alguns agradecimentos. O primeiro agradecimento, que vai do início ao fim, é ao nosso presidente, porque abriu as portas da Assembleia como o órgão de controle externo do maior Estado da nação. Este que é o presidente, autor de obras de direito penal e de processo penal, das mais conhecidas e das mais citadas, território afora. A presença aqui, motivada pelo conselheiro Sebastião Elvésio, de todos os tribunais do Brasil, do Instituto Rui Barbosa, a presença aqui da academia, da USP, na pessoa de Carlos Luque Fea, USP, e na pessoa de Mônica Herman Cajano, Direito, do Largo de São Francisco. Enquanto cumprimento esses colegas, esses amigos, eu tenho que me lembrar aqui de uma figura exponencial que está presente entre nós hoje, que é o ministro Nardes. O ministro Nardes é de uma simplicidade incomum, é de uma capacidade por todos nós já vista. Quero agradecer também os braços abertos, a receptividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Conversando inicialmente com o conselheiro vice-presidente Sidney Beraldo. Quero agradecer também aqui a presença da Edir Salles, que significa... O que significa a presença da Edir Salles, da vereadora Edir Salles? Significa a presença do maior órgão de controle externo de municípios da América Latina. São 12 milhões de pessoas aqui. Quero agradecer a presença do comandante-geral, do deputado Sandro Locutor, que é o comandante-geral. E nós já estamos convocando esse comandante-geral para nos ajudar em muitos eventos. Sabe por quê? Porque é necessário que surja no Brasil um encontro para discutir contas públicas municipais, especificamente municipais. Porque o cidadão mora no município, ele não mora no Estado, ele não mora na União. Porque o cidadão habita o município. Aliás, o Franco Montoro, o senador, o governador, o deputado no meu tempo, o Franco Montoro, já dizia isso. E eu queria lembrar um pouquinho da história. Algumas palavras sobre a história. E o compromisso de São Paulo para os colegas conselheiros de todo o Brasil. O compromisso de São Paulo. Em 1827,
5 anos após a proclamação da nossa independência de Portugal, são criadas 2 faculdades de Direito no Brasil, a de São Paulo e a de Olinda, pertinho do Ceará. Os governantes de então, objetivando formar quadros para o gerenciamento das contas públicas, criam estas 2 faculdades. Hoje, são passados 189 anos, ou quase 189 anos, e nós estamos realizando o primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Aqui, quero ressaltar a presença do comandante-maior do Tribunal de Contas de Buenos Aires, que dá esta medida do trabalho do Congresso. Alguns temas. O conhecimento acadêmico que se volte à formação do servidor público profissional. Na verdade, nós temos que reconhecer que a administração pública é um tanto amadora. Eu não conheço no Brasil faculdade de contas públicas. Eu não conheço no Brasil. Todos aqueles que prestam concursos para os tribunais de contas, e digo agora em tribunais de contas, vão aprender contas públicas depois que adentram os portais do Tribunal de Contas e, se tiverem a felicidade de terem chefes competentes, aprenderão com competência. Se não tiverem esta oportunidade, não aprenderão com competência. E eu não estou dizendo apenas dos tribunais de contas, não. Eu estou dizendo do Ministério Público. Eu estou dizendo da magistratura dos tribunais de justiça. Eu estou dizendo da administração direta, indireta. Estou dizendo de toda a administração. Ou existe alguém aqui que fez curso de contas públicas em faculdade? O curso de contas públicas, como bem define a professora Mônica Herman Caggiano, é um curso que adentra além daquilo que se aprende nas faculdades no dia a dia de hoje. Vejamos como é que ela conceitua contas públicas. É um instituto multidisciplinar. Não é um instituto do direito, não é o instituto da contabilidade, não é o instituto da contabilidade geral, não é, é o instituto da contabilidade pública, que tem por objeto o estudo da doutrina a envolver holisticamente os atos praticados, seus respectivos reflexos, de per si ou no seu conjunto, durante o planejamento, a aprovação, a execução e o controle orçamentários incidentes sobre as atividades dos entes públicos. Se nós tivéssemos isso estudado e aplicado, vou repetir, durante o planejamento, a aprovação, a execução e o controle orçamentário dos incidentes sobre as atividades dos entes públicos, não teríamos tido a maior sessão da história do Parlamento Federal desses últimos dias. Muito obrigado, Sebastião Elvésio. Muito obrigado, Sebastião Elvésio. E depois explique para nós o muito obrigado. Muito obrigado. Porque foi graças à nossa conversa, por ocasião da posse no Tribunal de Contas do Estado, que tudo surgiu. Portanto, fevereiro foi 25 de fevereiro, 22 de fevereiro
Então, nós estamos há 1 mês e 2 meses quase, e conseguimos, graças a Deus, realizar esse evento. E o Sebastião Elvésio, quando disse a ele que nós falamos do Capês, ele já conhecia o presidente, já conhecia e se mostrou muito assim, muito... Bom, ele tocou tudo, Sebastião Elvésio. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Luque. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Nardes. Mais uma vez, muito obrigado a Edir Salles, que representa a Câmara, ao Sidney Beraldo, que abriu os braços do Tribunal de Contas do Estado. Muito obrigado à professora Mônica, então, essa fez tudo. E muito obrigado ao toque da Argentina, do Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença entre nós. E muito obrigado aos colegas de todos os tribunais de contas. E aqui eu estava conversando com a presidente do Tribunal de Contas de Goiás, mas não disse para ela que eu sou um goiano, nasci em Franca, com dias, menos de 15 dias, fui para Araguari, e de Araguari todos nós íamos para Goiás. Fui para Ipameri e fui criado em Ipameri. Muito obrigado à presença de todos, e eu tenho certeza absoluta, podem escrever, escrevam o que eu estou dizendo. Este é o primeiro encontro de muitos que os senhores vão ver acerca de contas públicas no Brasil. O próximo encontro que nós iremos organizar é de contas públicas municipais. Nós vamos falar dos problemas, das agruras, dos sofrimentos dos municípios brasileiros. E eu tenho pouca experiência, 25 anos como conselheiro do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Fui secretário de um prefeito que era gênio, chamado Jânio Quadros. Fui secretário. E posso dizer aos senhores o sofrimento que tem o administrador municipal. Muito obrigado. Parabéns, Eurípides Salles. Para o lançamento nacional de indicadores públicos, Rede Indicom, passo a palavra ao senhor Sebastião Elvésio, que, além de presidente do Instituto Rui Barbosa, é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Muito bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero dizer que essa data de hoje, ela ficará anotada no Sistema de Controle Externo do Brasil como uma data memorável. Hoje estaremos a lançar, neste primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas, a Rede Indicom. E o que é a Rede Indicom? A Rede Indicom é uma rede nacional, construída a partir dos dados auditados pelos 34 tribunais de contas do Brasil, que vão retratar indicadores da administração pública brasileira. Já temos, com a liderança do ministro Augusto Nardes, a construção do Índice Geral de Governança, que será o tema da sua palestra. E hoje, complementando esta ideia da administração, uma vez mensurado a governança, nós vamos apresentar a estratégia para mensurar, atendendo inclusive esse reclamo do conselheiro Eurípides Salles, mensurar a gestão municipal. E, para isso, estaremos lançando o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que vai mensurar essa administração em 7 grandes áreas. E será tema da palestra do nosso querido conselheiro Beraldo, que foi, na verdade, Sidney Beraldo, que foi, na verdade, o idealizador desta possibilidade, que contou com o apoio extraordinário da nossa querida presidente Cristiana Castro, e hoje esse dado, compartilhado inicialmente por São Paulo e Minas Gerais, será implementado em todo o Brasil. Mas não poderia deixar também, nessa oportunidade em que nós estamos a lançar esse produto, que eu tenho certeza
será um divisor de águas para a administração pública brasileira de celebrar este nosso primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Na figura do nosso jovem, diligente presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu quero, mais uma vez, derramar por inteiro o meu encantamento com a classe política. É muito importante que a sociedade brasileira perceba e que nós tenhamos a coragem, em ambientes mais qualificados, de enaltecer, de destacar, de colocar no altar cívico do nosso país que a solução do Brasil está na política. O maior mal que se pode fazer à nossa pátria, nesse instante, é tentar criminalizar a política. Precisamos de homens, de jovens, moços e moças a participarem da boa política. E por isso o chamamento que faço no encontro técnico de contas públicas é que cada um de nós, cada um dos nossos familiares, cada um dos cidadão e cidadã brasileira se interessem pela política. Não há solução fora do ambiente político. Dito isso, destacado essa importância do evento ocorrer na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu quero caminhar para o encerramento e dizer que fico muito feliz, meu caro presidente, de nós termos hoje aqui, nesta casa, junto com o nosso presidente da Unali, Sandro Locutor, presidentes de tribunais de contas de todo o Brasil. E eu vou fazer uma saudação, já que aqui na mesa destacamos o presidente Sidney Beraldo, representando Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estou recebendo notícia, está acabando de chegar, colegas que representam todo o Brasil, meu caro ministro Nardes. Presidente Marco Peixoto, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Presidente Otávio Lessa, das Alagoas. Sempre nossa presidenta Cristiana Castro, do Tribunal de Contas de São Paulo. Presidente Edilberto Ferreira, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Conselheiro Messias, representando o presidente do Tribunal de Contas do Acre. Luciano, presidente do Tribunal de Contas do Piauí. Conselheiro Catão, representando a presidência do Tribunal de Contas da Paraíba. Conselheiro Manuel Pires, presidente do Tribunal de Contas do Tocantins. Nossa alegria, mais uma mulher presidente, Carla Santilo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E assim como São Paulo é o maior Tribunal de Contas do Brasil, também temos hoje, para a nossa alegria, o maior Tribunal de Contas da Argentina, Tribunal de Contas da província de Buenos Aires, nosso querido companheiro Grimberg, aqui presente, representando Buenos Aires, a República da Argentina. Ainda, conselheiro Domingos Taufner, representando a presidência do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Hélio Parente, representando o Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Valdir Teis, presidência do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Assim como o nosso querido Walter Albano, também importantíssimo líder do nosso sistema, que também estará palestrando na parte da tarde do Estado do Mato Grosso. Conselheiro Sérgio Leão, do nosso querido Pará. Conselheiro Caldas Furtado, do nosso Maranhão. Conselheiro César Miola, presidente, representando aqui a nossa diretoria do Instituto Rui Barbosa e ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Querida conselheira Bete Picanço, presidente do Tribunal de Contas do Amapá. Conselheiro representando Potiguara, representando o nosso querido Tribunal de Contas de Roraima. E creio ter percorrido aqui todas as regiões do Brasil. Creio que... conselheiro Loreto, do nosso querido Estado, Tribunal de Contas de Pernambuco. Conselheira Sabrina, representando a presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina. E assim, creio ter visto todos aqui. Conselheiro Arthur, do Tribunal de Contas da Paraíba. A nossa grande liderança, também lá chegando agora, conselheiro Antônio Joaquim, do Estado do Mato Grosso.
tendo o risco de errar por omissão em alguém, mas atendendo à determinação do cerimonial, acho que fiz a saudação, pelo menos, dos que eu estou enxergando. Se eu não estiver vendo alguém, por gentileza, me ajude. Então, creio que tenho saudado todos os nossos queridos colegas presidentes. Mas, encerrando, eu queria dizer duas coisas para terminar. O ambiente que nós estamos vivendo aqui hoje é um ambiente muito feliz, professora Mônica, porque nós unimos a academia, tão bem representada por Vossa Excelência. Me lembro da reunião que fizemos de trabalho no seu gabinete, na USP, quando começamos a formatar esse encontro. Temos o Poder Legislativo, representando a classe política, os interessados no tema, né, das mais diversas categorias, e os nossos conselheiros e ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Nardes. Isso me leva a dizer, me leva a pensar, que um dos dogmas que temos é que existiu um só iluminismo. Quando se fala em contas públicas, uma busca da racionalidade, talvez o momento histórico que mais se associa foi aquele momento da Revolução Francesa, em que, a partir do iluminismo, se buscou uma racionalidade para a administração. Mas, na verdade, é um grande engano, porque, assim como existiu o iluminismo francês, existiram iluminismos em outros vários países, em várias outras regiões. E, para as questões das contas públicas, eu quero destacar o iluminismo escocês. Exatamente, a gente poderia falar de Adam Smith, mas o que eu queria destacar neste momento é a presença do iluminista Lord Kelvin. E aí, meu caro Eurípides Salles, dessas coincidências do destino, no cemitério de Edimburgo, um está sepultado ao lado do outro. E Lord Kelvin nos ensina exatamente isso. Se podeis medir aquilo de que falais e expressá-lo por um número, sabeis alguma coisa do assunto. Senão, vossos conhecimentos são pobres e bem pouco satisfatórios. Esta é, na verdade, a essência de uma conta pública. Se a conta não se ajusta dentro dos números, nós temos de fazer a interpretação desses números buscando o que pode complementar a quantidade, que é exatamente a qualidade. E este é o grande iluminismo que esperamos nesse nosso encontro. Que as contas públicas, conforme muito bem disse a professora Mônica, não sejam interpretadas meramente como um balanço contábil, mas que possamos agregar, na sua essência, a qualidade do gasto público. E aí sim, com esse binômio quantidade e qualidade, podemos expressar um juízo de valor que possa significar a melhoria do cidadão, a melhoria da qualidade de vida do cidadão a partir das contas públicas. Por isso, professor Luca, é muito importante que a FIP continue com essas pesquisas, que o Instituto Rui Barbosa avance nas suas pesquisas, para que nós possamos entregar à sociedade brasileira instrumentos de mensuração, de quantidade, sim, mas que possamos também observar e valorizar os resultados a partir da qualidade do gasto público. Esta é, na verdade, a grande missão que temos neste nosso primeiro Congresso Internacional de Contas Públicas. Sejam todos muito bem-vindos e que possamos, nesses 3 dias de trabalho, melhorar a nossa percepção sobre a importância cívica das contas públicas a favor do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Parabéns, presidente Sebastião. Nesse momento, passo a palavra ao eminente ministro do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, que lançou a sua obra Governança Pública, que é a base para qualquer gestão responsável na administração pública. Com a palavra para a sua palestra e sua aula, ministro João Ribeiro Nardes. Obrigado, presidente Capês. É uma satisfação estar aqui em São Paulo, nessa Assembleia que tem uma história dentro do contexto da nação e dentro da democracia brasileira.
esse momento, como disse o Sebastião e como falou também o nosso grande coordenador desse evento, o Eurípides Salles, e o Beraldo, que é o que estabeleceu esse trabalho também de indicadores de gestão, que, juntamente com o nosso Instituto Rui Barbosa, estabelece um novo caminho para o Brasil, junto com o nosso Indicador Geral de Governança. Capês, queria agradecer a sua fidalguia, a sua hospitalidade, juntamente com os demais parlamentares representados aqui pelo Sandro Locutor, pela vereadora Edir Salles e o Sebastião, que é o nosso grande condutor do Instituto Rui Barbosa. Na pessoa dele, queria saudar todos os presidentes que estão aqui. Também tive a oportunidade de conhecer há pouco o professor Carlos Antônio Lopes e a Mônica, que representam aqui a área acadêmica, e eu vou passar para os dois um livro da governança. Esse livro é privado, como acabei de passar para o nosso amigo Capês, para a Mônica e para o professor Carlos, porque é o primeiro livro do Brasil sobre o tema Governança Pública e Desafio do Brasil. Então, eu passarei para a academia, e o Sandro Locutor acaba de me fazer um convite para irmos a Aracaju e também ampliarmos esse trabalho magnífico que está fazendo o Sebastião com os parlamentares de todo o Brasil, que é a base para integrar os tribunais de contas dos estados com as assembleias, como aconteceu ontem na discussão do voto das contas da República, que sem a participação da representação maior da sociedade, que é o Congresso Nacional, nós não teremos consequência e sequência dos nossos projetos. Mas o controle, ele exerce um papel fundamental para despertar essa discussão, porque eu fui parlamentar estadual, fui parlamentar municipal e fui parlamentar federal. Nós somos muito premidos pelo tempo e, de certamente, volatilidade de 4 anos nos deixa muitas vezes perplexo de priorizar políticas e estabelecer metas de médio e longo prazo, que é a questão da estratégia de uma nação. Fico muito feliz com a representação de Buenos Aires, que está aqui. Já somos amigos e parceiros da Organização Latino-Americana, quando eu tive a oportunidade de presidir os tribunais da América Latina e Caribe durante 2 anos, e implantar a tese das auditorias coordenadas, que, juntamente com o Sebastião e com todos os tribunais que estão aqui, implantamos primeiro no Brasil, depois em toda a América Latina, sobre determinados temas, como a questão ambiental, que é um dos temas que mais aflige São Paulo, e que foi feita a primeira auditoria com todos os estados da Amazônia e depois com todos os estados brasileiros e em toda a América Latina, para preservar o nosso planeta do efeito estufa. E a questão da biodiversidade é fundamental para estabelecer um desenvolvimento com ecologia que se chama, pelos franceses, a tese do éco-développement,